Eu quero convidar meu irmão, minha irmã a abrir a sua Bíblia no segundo livro de Crônicas, capítulo de número 24. Segundo livro de Crônicas, capítulo de número 24. No domingo passado eu comecei uma mensagem sobre o sacerdote Joiada. E hoje eu quero continuar falando sobre ele. E nós lemos no domingo passado o capítulo de número 23, dando um breve resumo. O capítulo de número 23, na realidade, começamos a ler do 22:10 em diante e lemos todo o capítulo 23. Conta a história daquela impostora, aquela rainha que era filha de Jezabel e de Acabe, que mata todos os descendentes de Davi, mas escapa um único bebê, de 1 aninho de idade, que é Joás. E milagrosamente, Joiada e a esposa dele escondem esse bebê no templo durante 6 anos. E ali ele fica durante 6 anos sendo cuidado, sendo guardado, sendo protegido, e Joiada assume um risco muito grande, porque ele poderia ter morrido, ele poderia ter sido também morto, como a família dele, como até mesmo os sacerdotes. Foram dias de trevas, que se iniciaram esses dias não apenas com Atalia, mas antes, com Jeorão, esposo de Atalia, e depois com o filho dela. Ou seja, foram 3 dinastias horrorosas, dinastias de trevas, de idolatria, de pecado, aonde, no meio do povo de Deus, debaixo ali do povo de Deus, diante do templo do Senhor, ao ponto que essa mulher, essa impostora, praticou o saque das coisas sagradas no templo, prejudicou o templo, adoração a Deus, edificou altares a Baal, templos a Baal, e o povo de Jerusalém ficou praticamente, eu diria, sofrendo com tudo isso. É claro que, como sempre, Deus sempre separa os seus 7.000 homens. E por Joiada conhecer a palavra de Deus, ele assumiu esse risco. Eu quero, inclusive, começar essa mensagem falando uma coisa muito importante para você, amado irmão. Deus tem compromisso com a palavra dele, amém? Deus tem compromisso com a palavra dele. A palavra de Deus é o que faz Deus agir entre nós. Não é que Deus não tenha compromisso com outras coisas, mas de uma forma clara e concreta, nós podemos afirmar que Deus zela pela palavra dele. E quando Deus diz algo, ele cumpre. Ele cumpre. Eu quero acreditar que Joiada acreditava demais na palavra de Deus. Porque nesses dias de trevas, nessas 3 dinastias de trevas, aonde Jeorão, Acasias e Atalia levaram o povo a pecar, muitos do povo que estavam com o coração oscilante também pecaram. Porque, irmãos, muitas vezes as pessoas só precisam de uma desculpa para pecar. Se tem um líder pecando, eles pecam. Se tem um profeta pecando, eles pecam. Se tem um sacerdote pecando, eles pecam. E nesses dias, tanto homens poderosos pecaram, quanto profetas, sacerdotes e principalmente o povo. Mas sempre Deus vai contemplar aqueles que têm um coração inteiro, um coração íntegro, um coração fiel. E Joiada fazia parte dessa turma, ele e a esposa dele. E por isso que eu ouso e afirmo, eu particularmente acredito, que Joiada acreditava na palavra de Deus. E ele sabia que um dia Deus tinha eleito um homem para dar aquele homem uma nação, era Abraão. Deus tinha um dia separado Abraão e fez dele uma nação poderosa, e agora ele sabia que Israel era o povo de Deus. Joiada acreditava na palavra de Deus. Eu acredito nisso. O texto não vai dizer, irmãos, mas por que eu estou afirmando isso nessa minha introdução? É bem simples, irmão, é bem simples. A maneira em que ele se comporta. Porque muito mais do que as palavras ditas são as nossas práticas, são o nosso comportamento. Joiada agia assim. Joiada sabia que um dia Deus tinha separado Abraão.
e que de Abraão faria pai de muitas nações, e agora Joiada sabia que aquela nação era de Deus. Amém, irmãos? Joiada sabia que Deus tinha separado um rei, que era Davi, e tinha dito para Davi que a linhagem de Davi seria uma linhagem real, e que dessa linhagem nasceria o grande rei que reinaria para todos sempre. Posso ouvir glórias a Deus, irmãos? Joiada sabia que não era ele. Joiada sabia que Deus tinha separado os sacerdotes, e ele fazia parte do sacerdócio, que era Arão o sacerdote. Arão era aquele que da linhagem dele viria os sacerdotes para cuidar da nação de Israel, para pastorear. Ele sabia que muitos sacerdotes tinham se desviado, como até hoje se desviam, muitos pastores se desviam, mas ele se colocava ali na disposição, fazendo aquele papel do quê? De viver a palavra, de praticar a palavra, de assumir riscos na palavra. Meus irmãos, antes mesmo de mergulharmos nos textos aqui, eu quero dizer, a palavra de Deus é a verdade, como está em João 17:17. A palavra de Deus é a verdade. Nela você pode depositar a sua fé, nela você pode confiar. A palavra de Deus nunca falhará, meus irmãos. Creia nisso. Eu acredito que Joiada, ele era essa pessoa muito resolvida. Via ímpios aqui, via desviados acolá, falsos profetas também, mas tinha uma escola na tribo do norte, aleluia, que ele deve ter visto nascer. Teve uma escola, e eu deduzo, meus irmãos, porque o profeta Elias, quando ele vai para algumas regiões, ele passa por Jerusalém. Eu deduzo que Joiada ouvia falar das histórias de Elias, ouvia falar das histórias de Eliseu, ouvia e aprendia com esses homens de Deus, com Micaías. Ele aprendia, e ora eu quero acreditar também que esses homens de Deus das escolas dos profetas sabia que lá em Jerusalém, lá no templo, tinha um crente de verdade chamado Joiada. Um homem de Deus, um homem de oração, um homem que confiava na palavra. Meus irmãos, o texto bíblico não faz isso, mas quando nós estudamos a Bíblia, e principalmente os livros de Reis e de Crônicas, nós vemos essas entrelinhas. E por que eu afirmo isso? É bem simples. O rei Joás, ele vai reinar durante 40 anos. É bem simples. Ele reina durante 40 anos. Joiada morre antes da morte de Joás, que é o rei, e ele morre com 130 anos. Olha que interessante. Então, quando a gente faz uma conta, uma cronologia regressa, nós entendemos que nos dias de Josafá, o que Josafá começa a reinar, possivelmente o sacerdote Joiada devia ter 40 anos de idade. Eu estou com 52, ele devia ter a minha idade, por volta disso, nos dias em que Josafá começou a reinar. E ele veio aquele reinado de Josafá maravilhoso, onde realmente Josafá foi um rei que agradou a Deus, que expandiu o reino, que viu os milagres, viu as vitórias. E de repente vem um outro rei, que é o filho de Josafá, que é Jeorão, e agora é um rei mau, e começa a fazer atrocidades no meio do povo, e começa a praticar pecado dos mais cruéis. E ali eu deduzo que esse homem Joiada continuou sendo fiel, fazendo a vontade de Deus. Por quê? Porque, irmão, quem é fiel é fiel. Ele é fiel na abundância e ele é fiel na escassez. Ele é fiel quando está tudo bom e ele é fiel na tribulação. Posso ouvir glórias a Deus, meus irmãos? Então eu deduzo, fazendo uma conta, é claro que isso a gente não tem como definir. Não temos como definir, porque nós não sabemos qual foi o ano de Joás em que Joiada morreu. Só um dado aqui, esse rei que é Joás, ele vai reinar por 40 anos, então em algum momento desses 40 anos, morre Joiada. Então se a gente pegasse do máximo para o mínimo, ou de fato, ele devia ser um garoto nos dias de Josafá, ou ele já deveria ser um homem maduro. Nós não temos uma ideia, mas já que Josafá reinou durante 25 anos, se ele era um garoto, ele já se tornou um sacerdote durante o reinado de Josafá. E se ele já era um homem crescido, ele viu todo o reinado de Josafá e se manteve.
Mas veio o reinado de Jeorão, e quando veio o reinado de Jeorão, que foi um reinado de trevas, foram 8 anos. E depois o filho de Jeorão, Acasias, mais 1 ano, e de Atalia, a impostora, mais 7 anos. Ou seja, ele passou pelos momentos bons de Josafá e pelos péssimos momentos, mas em todo momento, percebemos, pelo menos da maneira em que a gente estuda o texto, ele se manteve fiel. E como eu disse, meus irmãos, o que estava acontecendo nesses dias na tribo do norte e na tribo do sul? Havia esses homens que se desviavam, mas ao mesmo tempo uma escola de profetas poderoso estava sendo levantada. Possivelmente Joiada viu o profeta Eliseu durante o seu ministério, viu nascer agora, quem mais? O ministério de Elias e o ministério de Eliseu, viu tudo isso acontecendo e participava, juntamente com aqueles 7.000 que não se dobraram a Baal. Amém, meus irmãos? Eu quero te dizer nessa manhã, meus irmãos, continuem crendo na palavra de Deus, porque dessa forma vocês não se dobrarão jamais a nenhum tipo de Baal. Amém? Creia no Senhor, confie no Senhor e descanse no caráter de Deus. Nesse caráter você pode confiar. Quantas são as vezes na sua vida, meu irmão, irmã, que você confiou em pessoas, em políticos, em cônjuges, em pastores, em missionários? Não é errado confiar nas pessoas, mas por toda a confiança nessas pessoas, sim. As pessoas para nós são os nossos braços esquerdos. Por quê? Maldito é aquele que confia no homem, faz dele o seu braço direito. Quem tem que ser o nosso braço direito, meus irmãos? É Deus. O nosso amigo, nosso líder, é o nosso braço esquerdo, no caso para nós que somos destros. Para os canhotos é o oposto. A nossa confiança tem que estar em Deus, ponto final. O meu irmão, eu tenho que confiar sempre de uma forma parcial, dizendo, se ele falhar, ele é um ser humano. Mas Deus jamais falhará, amém, meus irmãos? A palavra de Deus é a verdade, amém? Diga para o irmão que está do teu lado, a palavra de Deus é a verdade. Você pode confiar nessa palavra, glória a Deus. E aí, meus irmãos, o que acontece no capítulo de número 23? Então, Joiada esconde, e no momento certo, ele faz o quê? Ele literalmente toma decisão. Vamos ler do versículo 1, do capítulo 23 em diante. Vamos fazer novamente essa leitura. Hoje nós leremos essa porção e leremos também o capítulo 24. No capítulo 23, versículo de número 1, do livro de 2 Crônicas. No 7º ano, Joiada encorajou-se e fez um acordo com os líderes dos batalhões de Sem, Azarias, filho de Jeroão, Ismael, filho de Joanã, Azarias, filho de Obed, Maacéias, filho de Adaías, e Elisafate, filho de Zicre. Eles percorreram todo o Judá e reuniram de todas as cidades os levitas e os chefes das famílias israelitas. Quando chegaram a Jerusalém, toda a assembleia fez um acordo com o rei no templo de Deus. Joiada lhes disse: reinará o filho do rei, conforme o Senhor nos prometeu acerca dos descendentes de Davi. Deixa eu dar uma pausa aqui. Guardem essa palavra no versículo 1. Ele se encoraja. No 7º ano. A criança agora tinha 7 anos. Guarda essa palavra. Não é que antes ele não tinha se encorajado, mas ele tinha se encorajado para proteger a criança. Tanto é que ele estava correndo risco de vida. Mas agora chegou o momento dele realmente chamar o quê? O povo. E não tem como você ter um rei escondido. Se é um rei, tem que ser empossado, tem que ser aclamado e tem que ser apresentado. Mas perceba, mais um detalhe, há uma hora certa para cada coisa e há uma coisa certa para cada hora. Amém, meus irmãos? Vai guardando isso, vai guardando que isso vai ser muito importante. E ele toma uma decisão. Ele foi corajoso juntamente com a sua esposa, juntamente com alguns outros sacerdotes. Porque essas coisas você não faz sozinho, você não esconde uma criança sozinho. Você tem que ter amigos. Vai guardando isso.
Então ele, no momento de sigilo, ele tinha pessoas confiáveis. E no momento da grande decisão, ele teve que chamar a quem agora? Ele teve que usar o quê? Aquilo que a gente chama de um vínculo democrático. Ele teve que chamar quem? Ele teve que chamar os líderes, os chefes dos batalhões, quem era realmente que mandava. Ele não chamou o Zé das Couve, ele chamou quem realmente importava. O Zé das Couve é importante para as couve, mas na hora das grandes decisões são os líderes, os líderes dos batalhões de 100, ou seja, os capitães, os generais. Quem mais ele chama? Ele chama também os chefes das tribos. E quem mais ele chama? Ele chama agora os sacerdotes e levitas. Opa! Está entendendo, meus irmãos? Olha aqui como ele sabe articular. Na hora certa, ele guarda sigilo com aqueles que ele precisa. Mas na hora certa de apresentar, ele apresenta para as pessoas certas. Vai guardando tudo isso, vai guardando tudo isso. E aí ele reúne somente depois, ele reúne toda a assembleia, ou seja, todos os povos, todas as cidades. Porque não adiantava apresentar para todos, e se todos não concordassem? Pastor, ele estava agindo de política? Não, irmãos, ele estava agindo de uma estratégia sagrada. Homens de Deus têm estratégia, não são precipitados e nem tolos. Até porque se fossem tolos e precipitados, não seriam homens de Deus. Amém, meus irmãos? E aí ele faz o grande desafio a toda a assembleia no versículo 3. Reinará o filho do rei, conforme o Senhor prometeu acerca dos descendentes de Davi. Vocês vão fazer o seguinte: 1/3 de vocês, sacerdotes e levitas, que entrarão em serviço no sábado, deverá ficar vigiando nas portas do templo, 1/3 nos palácios reais e 1/3 na porta do alicerce, e todo o povo estará nos pátios do templo do Senhor. Ninguém deverá entrar no templo do Senhor, exceto os sacerdotes e os levitas de serviço. Estes podem entrar, porque foram consagrados, mas o povo deverá observar o que o Senhor lhes determinou, ou seja, cada um no seu quadrado. Levita no seu quadrado, sacerdote no seu quadrado, príncipe no seu quadrado, chefes dos batalhões do seu quadrado e o povo no seu quadrado. Meus irmãos, tudo no reino de Deus é com ordem e decência, amém? E aqui ele tomou coragem, porque, irmãos, aqui ele sabia, se durante 7 anos eu fiquei vivo, agora ou é vida ou é morte. Mas lembra que eu disse há pouco que ele confiava na palavra do Senhor, ele acreditava no caráter de Deus. Meus irmãos, ele poderia até morrer, mas ele sabia que ele estaria fazendo certo. Posso ouvir glórias a Deus, irmãos? Essa ideia que o servo de Deus não vai sofrer é uma tolice. Irmão, guarde isso no seu coração. O sofrimento nos autentica. O sofrimento nos autentica. Há uma mensagem que é a mais poderosa, que é: mesmo sofrendo, nós não negamos a Deus, mesmo sofrendo, nós não desistimos do caminho. Isso vale mais do que muita coisa. Ontem, no final da nossa escola bíblica, uma irmã comentou para mim algo que me deixou com o coração tão partido. Ela disse que participava de uma reunião de um desses grandes teleevangelistas neopentecostais. E ela viu isso, ela viu que esses líderes que pregam tanta prosperidade chegou numa certa região e ela estava ali. E ali ele fez um desafio: quem dessa multidão aqui vai doar R$1.000? Quem dessa multidão vai doar R$1.000? Ela disse que viu uma senhorinha de idade, pegando seu cartãozinho de aposentadoria e passando ali na maquininha. Meus irmãos, que vergonha eu tenho disso. Que vergonha eu tenho disso. Na minha opinião, isso é um roubo em nome de Deus. É um roubo velado, sem ser um revólver, mas usando a palavra de Deus. Que vergonha. Joiada sabia que ele podia descansar no caráter de Deus. Meus irmãos, vocês têm todo o direito e todo o dever de dar 1.000, 2.000, 100.000, 1 milhão, mas se for de livre e espontânea vontade. Amém, meus irmãos? Eu conheci pessoas extremamente generosas que davam centenas de reais e até de dólares. Eu conheci pessoas assim que investiam no reino de forma tão ousada
que construíram igreja, compraram prédio. Eu conheci pessoas assim, mas jamais pela artimanha de um pregador que prega e realiza curas e profecias e profetadas. Oh, meus irmãos, como isso tem atrapalhado o povo de Deus. Pastor, por que o senhor está falando tudo? Estou falando porque o ministério pastoral, o sofrimento virá, meus irmãos. O sofrimento virá. Virá pelos ímpios que nos apedrejam, virá pelas pessoas que nos criticam, virá pelas pessoas que querem anular a palavra de Deus e virá até mesmo na nossa casa. Jesus teve oposição dentro da sua casa, os seus próprios irmãos consanguíneos tentaram se levantar contra ele, está lá no Evangelho. Ora, vamos ter privações, vamos ter perseguições, vamos ter morte, o sofrimento nos autentica. Bem-aventurados sois quando vos injuriarem, mentindo, disserem todo mal contra vós. Bem-aventurados vocês estão, porque vocês estão seguindo os profetas que sofreram, que foram humilhados. Meus irmãos, aqui estamos diante de um homem corajoso, um homem que sabia que podia morrer, um homem, como eu disse na semana passada e repito, que foi muito mais do que um sacerdote, ele foi um amante da profecia. Joiada foi mais do que um sacerdote, ele foi um filho de Deus que amava a profecia. Ele não era um profeta, mas ele amava a profecia. Oh, meus irmãos, amem a profecia, zelem pela profecia. Como eu disse semana passada e repito a minha tese dessas duas mensagens, ele foi o filho que amava essa profecia e ele foi um legítimo guardião da profecia. Oh, meus irmãos, guardar a palavra de Deus. Ele guardou o rei, pastor, não guardou a profecia? Sim, filhos. Ele guardou o rei porque ele acreditava na profecia, que era a linhagem de Davi, que chega em Jesus. Aleluias! Então ele era um guardião da profecia. Oh, meus irmãos, quando a palavra de Deus for humilhada na boca de alguns, for desconsiderada na boca de outros, mesmo que sejam pastores e pregadores, quem sabe que arrastam multidões, mas eles estiverem distorcendo a palavra, seja um guardião da profecia. Ele foi um servo de Deus muito crente e piedoso, ora guardando o sigilo e ora chamando o povo. Esse sacerdote foi um elo forte. Guarde isso, meus irmãos, talvez essa seja a grande lição de Joiada para nós. Ele foi um elo forte entre a sua linhagem sacerdotal, entre os levitas, entre o templo, um elo forte entre Deus e o povo, um elo forte na linhagem real, um elo forte na nação. Ele foi um elo forte. Deus te chama para ser um elo forte aonde Ele te colocou, um elo forte na igreja, um elo forte nos nossos dias, um elo forte na escola, um elo forte na família, um elo forte para a glória de Deus. Joiada também representa o que é verdadeiramente ser um sacerdócio real. No Novo Testamento, lá em 1 Pedro 2,9, diz que a igreja é o sacerdócio real, é a nação santa. Ele era só mais um sacerdote, mas ele foi incumbido dessa graça de proteger o rei. E não somente isso, eu quero acreditar que ele não imaginava que ele seria tão especial. Eu quero imaginar que ele não imaginava que a tarefa dele era só guardar a criança e colocá-lo no trono, porque ele já estava possivelmente com seus 90 anos de idade. O que você faz aos 90, meus irmãos? Você já está esperando o quê? Ir para a glória, para as bodas. Mas ele vai até os 130, tem mais 40, se caso ele estava com 90. Olha só, meus irmãos, eu imagino que ele esperava que eu vou morrer a qualquer momento. Mas Deus tinha reservado para ele algo lindo, porque hoje nessa mensagem, se não der para acabar, não tem problema, vou acabar semana que vem. Mas você vai ver que ele marca uma geração. E ele faz tanto para Deus na sua quarta idade, não é nem terceira, é na sua quarta idade. Meu irmão, olha para mim, olha os de vocês nos meus olhos, principalmente as minhas anciãs e anciãos. Guardem isso no seu coração, você tem muita lenha para queimar em nome de Jesus. A gente nem começou a nossa história, Tem umas irmãzinhas aí dando risada, né?
Muitas vezes você está com 60, já está falando, pastor, estou no bico do corvo, bico de papagaio, bico daqui, dali. Meu irmão, você está nas mãos do Nazareno. Amém, meus irmãos? Creia nisso. Deus pode muito mais na sua vida. Ele foi esse que representava o que era ser um sacerdócio real. E ele parte sendo celebrado como um príncipe de Deus. E ele foi uma pessoa de muita autoridade na nação. Então vamos lá, continuando a leitura do texto. Eu quero agora continuar lendo. Versículo 16, vamos pular um pouco. Versículo 16. E Joiada fez um acordo pelo qual ele, o povo e o rei seriam o povo do Senhor. Então todo o povo foi ao templo de Baal e o derrubou. Despedaçaram os altares e os ídolos e mataram Matã, sacerdote de Baal, em frente aos altares. O texto faz uma citação, talvez você fale assim, pastor, eu precisava disso? Voltando ao que eu já venho falando nessas mensagens sobre os profetas. Israel era uma teocracia. Israel é uma teocracia. O nosso país não é uma teocracia. A nossa igreja é uma teocracia. Amém, irmãos? A igreja é uma teocracia. Nós somos regidos por Deus. Amém? Se uma igreja não é uma teocracia, então ela já se tornou uma outra coisa que não é igreja. Israel era uma teocracia. E Baal, só para vocês terem uma ideia, era o deus mais cultuado dos cananeus. E Acabe e Jezabel, lá na tribo do norte, fizeram um barraco para Baal. Barraco no bom sentido, fizeram atrocidades para adorar Baal. Lembra do desafio de Elias e dos profetas de Baal? A quantidade de profetas, lembram disso? Então, lá na tribo do norte, a adoração a Baal, Acabe e Jezabel, fizeram com que a tribo do norte se desviasse muito. E agora, esses 3 reis, ou 2 reis e essa rainha, fizeram o quê? Levantaram um lugar para adoração a Baal em Jerusalém. O povo já estava desviado, ainda tem agora ídolos. Então agora, no momento em que realmente o rei assume o trono, o povo vai lá e elimina as obras de idolatria. Amém, meus irmãos? Aqui é uma teocracia, irmãos. Não era jamais para existir isso. Pastor, como a gente sabe disso? Leia todo o Velho Testamento. A adoração era para ser feita somente ao Deus vivo e verdadeiro. Amém, meus irmãos? E aí acontece isso. E agora vamos para o capítulo de número 24, versículo 1. Vamos ler apenas o versículo de número 21 do capítulo 23. E todo o povo se alegrou. A cidade acalmou-se depois que Atalia foi morta à espada. É como se houvesse paz novamente, depois de 3 dinastias, de 3 reis. Voltou a adoração a Deus. Voltou a adoração a Deus. E agora vem o capítulo 24. O capítulo 24 acontece algo bem interessante. Joás tinha 7 anos de idade quando se tornou rei e reinou 40 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Zíbia, ela era de Berseba. Joás fez o que o Senhor aprova enquanto viveu o sacerdote Joiada. Guarda isso. Enquanto Joiada era vivo, o rei Joás foi piedoso. Eu não vou gastar muito tempo aqui sobre o rei Joás, tá? Mas só para vocês terem uma ideia, depois que Joiada morre, Joás, o rei, desvia. Pastor, de novo? Irmão. Dá a entender que a liderança forte de Joiada influenciava o rei. Mas no dia que faltou a liderança forte, o rei se desviou. E o rei se desviou ao ponto de praticar também idolatria, e aí o próprio filho de Joiada, Zacarias, é levantado para enviar uma mensagem, uma profecia ao rei Joás, e o rei fica tão indignado que manda matar. E o texto bíblico faz uma denúncia, que o rei se esqueceu dos benefícios do pai de Zacarias, que é Joiada, que tinha cometido ao rei. Olha só, irmãos, pastor, me explica essas coisas. Eu não sei te explicar.
Como pode uma pessoa que foi protegida por um sacerdote, protegida principalmente por Deus, depois que falta o seu grande líder, a sua grande autoridade espiritual, dar ouvido para as coisas erradas? E quando vem agora o filho desse grande líder, como um profeta, e profetiza, ao invés de ele aceitar e se arrepender, ele vai lá e mata. Lembra que eu disse que servos de Deus sofrem? Servos de Deus sofrem, mas Deus contempla a nossa vida, amém, meus irmãos? Então eu não quero falar muito sobre Joás, mas guardem essa expressão: enquanto ele viveu, o rei foi fiel. Líderes fortes influenciam gerações. Posso ouvir glórias a Deus? Líderes fortes influenciam gerações. Líderes medianos não fazem diferenças, e líderes frouxos acabam com gerações. Se você foi colocado como sacerdote do seu lar, pai, seja um líder forte. Se você foi colocada como sacerdotisa do seu lar, porque pode acontecer, viu, meus irmãos? Muitas vezes o irmão é piedoso, mas é a mulher que é a coluna espiritual da casa. Há exceções na Bíblia, há exceções. Então seja uma líder forte, irmã. Talvez seja você, jovem, que o seu pai e a sua mãe é um crente, mas você é a coluna. Seja um líder forte, porque você influenciará gerações para a glória de Deus. Continuando, versículo 3: este escolheu para Joás 2 mulheres, e ele teve filhos e filhas. Quem escolheu para Joás 2 mulheres? Joiada fala: uma mulher é pouco, rei, você tem que casar com 2, porque vai que mais uma diaba se levanta aí, manda matar todas as linhagens reais. Não, então, rei, você vai ter que ter muito filho, uma é pouco. Eu sei que é complicado para nós na nova aliança, mas na velha aliança você tem que lembrar aqui que é uma linhagem real. A linhagem antiga, irmãos, com muitos filhos, dezenas foram mortos. Agora a joiada age com precaução. Uma mulher não, casa logo com uma, depois outra, e vai tendo filho, porque vai que o diabo se levanta de novo. Você vê, irmãos, até nisso parece um exagero, mas sabe aquele detalhe que é para cuidar, o zelo? Continuando, isso é daqui da velha aliança, tá, irmãos? Velha aliança, tá, irmãs? Não é na nova não, tá? Versículo 4: algum tempo depois, Joás decidiu fazer reparos no templo do Senhor. Aqui o rei quer fazer reparos. Versículo 5: ele reuniu os sacerdotes, os levitas, e lhe disse: vão às cidades de Judá, recolham o imposto devido anualmente por todo Israel, para fazer reparos no templo de Deus. Vão agora mesmo. Os levitas, porém, não agiram imediatamente. Ele quer fazer um reparo, ele quer arrumar o que a diaba tinha destruído. E agora os levitas não vão. O rei falou, mas os levitas não foram obedientes. Dá uma ideia aqui de levitas meia boca. Essas coisas dão muito trabalho, sabe? Mas olha só o que vai acontecer. Por isso o rei convocou o Joiada, o sumo sacerdote. Agora aqui ele já se torna sumo sacerdote. Possivelmente por causa de tudo isso que ele fez, Deus o levanta como sumo sacerdote. Lá atrás, quando ele protege, ele era um sacerdote. Agora aqui nós vemos Deus separando ele para ser uma figura principal entre os sacerdotes. Ele se torna o principal dos sacerdotes. Mérito puro e chamado divino. Eu quero acreditar que toda a congregação viu que ele foi muito valente, muito crente, muito piedoso, os profetas, e não tinha outra pessoa para ser o líder de todos os pastores de Israel, e aí ele foi nomeado. Então agora o rei chama quem? O sumo sacerdote Joiada, e lhe perguntou: por que você não exigiu que os levitas trouxessem de Judá e de Jerusalém um imposto determinado por Moisés, servo do Senhor, e pela Assembleia de Israel, para a tenda da Arca da Aliança? De fato, Atalia, aquela mulher ímpia e os seus filhos, tinham arrombado o templo de Deus e tinham até usado os objetos sagrados para cultuar os Balaíns. Ó o rei, o que o rei diz. Aquela mulher ímpia arrombou, destruiu muitas coisas do templo e pegou os objetos sagrados e fez sacrilégio, profanou. E agora, Joiada, eu preciso de você, preciso que você chegue e reúna todos os levitas. Versículo 8: então, por ordem do rei, fizeram uma caixa e colocaram do lado de fora a entrada do templo do Senhor. É aqui onde nasce o gasofilácio.
É aqui a história onde nascem essas ofertas fora do templo. Versículo 9. Fez-se a seguinte proclamação em Judá e em Jerusalém para que trouxessem ao Senhor o imposto que Moisés, servo do Senhor, havia exigido de Israel no deserto. Todos os líderes e todo o povo trouxeram com alegria as suas contribuições, colocando-as na caixa até enchê-la. Agora perceba, o rei chama os levitas e os levitas, tá bom, rei, depois, rei. Aí então agora o rei chama quem? Joiada. E diz, Joiada, conduz os levitas. O que eu quero dizer aqui? Guardem isso, hein, irmãos, guardem isso. Quem era a autoridade espiritual de Israel, de Jerusalém? Era o rei? Sim, mas a grande coluna era Joiada. Posso ouvir glórias a Deus, irmãos? Aí vem agora o ancião e diz, levitas, povo, tragam a oferta. E aí toda a nação traz agora com alegria. Continuando. 11. Sempre que os levitas levavam a caixa até os supervisores do rei, e estes viam que havia muita prata, o secretário real e o oficial do sumo sacerdote esvaziavam-no e a levavam de volta, fazendo isso regularmente, a juntar uma grande quantidade de prata. Percebe, irmãos? O povo vinha, e aqui eles não ficavam apelando, porque, irmãos, quando o povo faz de todo o coração, meus irmãos, o povo traz que até sobra. Posso ouvir glórias a Deus? E essa é uma denúncia aqui aos falsos profetas, aos neopentecostais, àqueles que adoram Baal e àqueles que enganam o povo. Guardem isso, irmãos. Essas igrejas que pregam prosperidade são igrejas, são rede multinível eclesiástica, tá bom? Quem ganha muito é o líder, porque o povo paga. E eles depois desfilam dizendo, está vendo? Olha a minha Mercedes, olha o meu jato, olha o meu helicóptero. É óbvio, quem está pagando a conta? O povo. E como o povo faz isso? Porque eles ficam sempre dizendo, você vai prosperar que nem eu, porque eu fiz o meu sacrifício. Quem está pagando a conta? São lobos, no dia do julgamento, serão repreendidos pelo Eterno. Posso ouvir glórias a Deus, meus irmãos? Isso é uma vergonha, Só um comentário, irmãos. Monges tibetanos vivem simplicidade. Freiras católicas vivem a modéstia. Os pastores tinham que ser mais modestos do que monges tibetanos ou freiras. Não estou sendo contra pastores que prosperam, porque existem igrejas prósperas, mas pastores são profetas. Profetas dependem de Deus. Ora haverão profetas na corte, e ora haverão muitos profetas nas escolas dos profetas. Guardem isso no coração, meus irmãos. Não sigam falsos profetas, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Bom, senão eu vou pregar outra coisa. Vamos voltar para o texto. Vamos lá. Onde estava? Versículo de número 12. O rei Joiada entregavam essas pratas aos homens que executavam os trabalhos necessários no templo do Senhor. Eles contratavam pedreiros, carpinteiros e também operários que trabalhavam em ferro e em bronze para restaurarem o templo do Senhor. Os homens encarregados do trabalho eram diligentes, o que garantiu o progresso da obra da reforma. Eles reconstruíram o templo de Deus de acordo com o modelo original e o reforçaram. Posso ouvir glórias a Deus, meus irmãos? Presta atenção. Reconstrói porque estava em ruína, reconstrói porque aquela impostora tinha destruído, mas não foi só ela, foi o marido dela, o filho dela. Agora Deus levanta um homem, e esse homem é um elo forte, para quê? Para reconstruir o templo, como era nos dias de Salomão. Posso ouvir glórias a Deus, meus irmãos? Oh meu Deus, que texto maravilhoso! Lembra que eu disse que num primeiro momento, quando ele protegeu a criancinha, ele achava que meu dever é só esse. Mas agora ele está reconstruindo o templo. A nação está voltando à casa de Deus como eram naqueles dias, cheio de ouro, cheio de prata, cheio de beleza e principalmente cheio da glória de Deus. Ó, meus irmãos, ele estava aqui na sua velhice. Deus o separa, ele agora como o sumo sacerdote. Ele é a autoridade da nação. Oh meu Deus, não subestime a criancinha que você guarda hoje, porque quem sabe Deus tem muito mais para a tua vida no amanhã, meu irmão. Hoje você está fazendo uma pequena obra, pastor, é só isso, mas é isso e é esse pouco que vai te colocar em nome de Jesus sobre o muito, em nome de Jesus.
Olha aqui, meu irmão, Joiada não era profeta. Ele era um simples sacerdote, que agora vira um sumo sacerdote. E já era idoso, mas ele continua fazendo a obra. Louvado seja o nome do Senhor. 14, quando terminaram, trouxeram o restante da prata ao rei e a joiada, e com ela foram feitos utensílios para o templo do Senhor, utensílios para o serviço e para os holocaustos, além de tigelas e outros objetos de ouro e de prata. Enquanto Joiada viveu, holocaustos foram apresentados continuamente do templo do Senhor. Posso ouvir glórias a Deus, meus irmãos? Olha, ele restaura o templo, que tinha sido saqueado, roubado, profanado, e agora a adoração a Deus voltou como era nos dias de Josafá. Se Josafá não vigiou, e ali começou o mal por causa que ele não vigiou, dando o filho dele para casar com aquela ímpia, agora esse homem estava restaurando o templo e restaurando a adoração do povo de Deus. Enquanto ele viveu, a adoração foi contínua. Posso ouvir glórias a Deus, igreja? Oh, meus irmãos, isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Pastor, mas lá na frente Joás vai desviar, aí tá bom, é outra história, a gente não vai entrar agora. Mas enquanto ele estava vivo, Deus era adorado diariamente, a presença de Deus estava sobre todos, inclusive sobre os desviados. Pastor, é assim, porque aqueles que são desviados, meu irmão, se a presença de Deus está sobre nós, a gente, em nome de Jesus, pela graça de Deus, até sobre isso abençoa quem é desviado. Quem sabe para que saia do erro. Joiada morreu com idade avançada, com 130 anos. Foi sepultado com os reis na cidade de Davi. Presta atenção, meus irmãos. Ele era da linhagem real? Não. Vocês vão ver que vários reis nem são sepultados junto a Davi, porque pecam, cometem atrocidades, pecados, etc. e tal. Alguns não são sepultados com Davi. Mas agora, um sacerdote que foi fiel, guardou uma criancinha, que restaura o templo, que fez adoração, que abençoou a nação, ele é sepultado como um príncipe. Posso ouvir glória a Deus? Foi sepultado com os reis na cidade de Davi, em atenção ao bem que havia feito em Israel, em favor de Deus e do seu templo. Presta bastante atenção. Crônicas muitas vezes vai se dirigir não a Judá, mas vai falar Israel. Lembra, era o reino dividido? Mas a bênção do templo não era só para Judá. A bênção do templo era para todo o reino, tribo do norte, tribo do sul. Posso ouvir glória a Deus? Ele morre, é celebrado. Agora, pastor, 130 anos sendo frutífero, sendo realizado e sendo bênção para a nação. Glórias ao nome do Senhor. Primeiro lugar, meus irmãos, Joiada era um sacerdote que amava a profecia, como eu já mencionei por várias vezes. E isso me faz lembrar o profeta Samuel. Ele tipifica o profeta Samuel, que ele restaura o amor à palavra de Deus e ele confia no caráter do Senhor. Segundo lugar, Joiada era um discípulo dos profetas Elias, Eliseu e vice-versa. Eu acredito que ele aprendia com esses homens de Deus e ele vivia entre esses homens de Deus. Ele tinha harmonia, sintonia e ele fazia a mesma obra dos profetas. Posso até estar enganado e lá no céu a gente vai aprender. Quem sabe foi Elias e Eliseu que despertou nele essa piedade. Meus irmãos, não importa. Não importa se foi tua mulher que te despertou, se foi teu marido, se foi o pastor, se foi o testemunho, se foi o missionário, não importa. Se alguém foi bênção para a tua vida, dê glória a Deus e se posiciona a partir de então. Em terceiro lugar, Joiada sabia esperar o tempo certo para cada coisa. Ele não era precipitado, como eu disse há pouco. E isso é fé. Ó, meu irmão, tem hora que você está quietinho só orando, só jejuando, só aguardando. Não tem muito o que fazer. Não tem muito o que fazer, só tem desviado do lado. Você vai fazer o quê? Você chama para orar, não quer orar. Você chama para jejuar, não quer jejuar. Você chama para evangelizar, não quer evangelizar. Você chama para fazer visita, não quer. O que você faz? Você ora e faz a obra de Deus sozinho, quietinho, parecendo que você não é nada. Mas isso é estratégia, isso é sabedoria. Joiada dependia de Deus, isso é fé. Isso é temor, isso é domínio próprio. Ele aguardava o momento certo.
Ele aguardava e não queimava etapas. Guarde isso no seu coração, meu irmão. Oh, meus irmãos, uma das coisas que eu vejo, o povo de Deus é muito ansioso. Mal se converte, já fica queimando a etapa. Oh, meus irmãos, não queime etapa em nome de Jesus. É para guardar a criança, guarde a criança. É para chamar o povo, é para chamar o povo. É para sofrer, é para sofrer. Curta cada momento. É assim. Como as pessoas queimam a etapa. Entram no seminário, aprendem uma coisinha, já falam, agora eu vou ser o profeta das nações. Oh, meus irmãos, tem nada a ver com o seminário, meus irmãos. Vocês sabem disso? Quem te separa como pastor, como evangelista, como proclamador, como profeta é Deus, é o Espírito Santo. O seminário só vai te dar instrumentalidade para você servir melhor. Aonde? Aonde Deus te separou. Muitos vão fazer o seminário e serão membros de banco piedosos, crentes valorosos, que influenciarão a sua casa. Outros serão ministros, diáconos, e outros serão líderes. Não queime etapas, irmãos, não queime etapa. Quantas são as pessoas que queimam etapa? Ao longo desses meus mais de 30 anos no Senhor, eu tenho visto tanta gente queimar etapa. Queima etapa pela vaidade, queima etapa porque se sente melhor do que é. Oh, meus irmãos, se Deus não te separou, você vai morrer. Joiada é essa pessoa que não queimava etapa. Ele sabia a hora certa. Ele sabia a hora certa de agir. Ele sabia que estava correto. E ele fazia o que era certo. Nos dias da impostora, imagina, irmãos, quietinho. Tem vezes que é assim, meus irmãos. Hoje nós vivemos dias muito difíceis em virtude disso. Quarto lugar, Joiada tinha sabedoria para agir juntamente com outros líderes, como eu mencionei. Ele não age sozinho. Quando é para ele agir sozinho, ele e a mulher, ele age ele sozinho e a mulher e aqueles que ele confia. Mas quando é para agir com os outros, ele chama os outros. É assim. Tem vezes que a gente precisa agir de forma sozinha e tem vezes que a gente precisa agir com os outros. E na igreja, pastor, a mesma coisa. Tem obras que o pastor faz sozinho, mas tem obras que o pastor não faz sozinho. Aliás, a maioria das coisas da igreja o pastor não faz sozinho. Precisam dos irmãos. Mas tem vezes que o pastor tem que esperar, tem vezes que o líder tem que esperar. E a gente espera e chora. Pastor, espera e chora? É, espera e chora. Se você for separado para ser líder, você vai entender o que eu estou dizendo. Mas e aí, pastor? E aí você chora mais, e chora mais. E espera em Deus, chora aos pés do Cordeiro. Porque, irmãos, muitas vezes a gente quer fazer algo e a igreja não está sabendo, ou tem muitos desviados dentro da igreja. Pastor, dentro da igreja, irmão, deixa eu abrir aqui, antecipar um ponto. Tem muita gente que está dentro da igreja e acha que vai para o céu, ou até pode ir para o céu, que eu não vou questionar a salvação, mas é um desviado, é carnal, mente carnal, e só dá trabalho para o pastor. E é verdade. E aí, pastor, e aí que a gente só ora e chora. Ora e chora aos pés do Senhor, e tem hora que ora e chora de raiva, porque a gente fica indignado, falando, Deus, como pode isso? Mas é verdade. Ovelhas rebeldes dão trabalho, irmãos, medonho, tá bom? Mas líderes sabem discernir essa época, que é hora de orar, é hora de buscar, é hora de silenciar, é hora de fugir, e é hora de fazer. Podem ver que João Batista vivia onde? Ele vivia entre os sacerdotes dos seus dias no templo? Não, ele vivia onde? No deserto. Deus separou ele para um momento de quietude no deserto. E depois o ministério dele foi aonde? Foi no deserto. Ele não poderia ir lá para Jerusalém? Poderia. Há a hora de ficar quieto, buscando a Deus, e há a hora de atuar. Tem esse discernimento. Quinto lugar, meus irmãos, quinto lugar, Joiada foi um instrumento de justiça na casa de Deus. Ele foi um instrumento de justiça. Ele praticou a justiça limpando tudo que estava errado. E Deus honrou a vida dele. Em sexto lugar, Joiada era a maior autoridade espiritual no reino e sobre o rei. Aqui eu quero gastar um minuto a mais. Joiada era essa autoridade espiritual. Guarde isso, meus irmãos. Se Deus levantou algumas autoridades espirituais, preserve elas. Pastor, eu tive um pastor que foi uma autoridade espiritual, ele já morreu. Tá, ele já morreu, mas as obras deles continuam por aí, então ele não morreu. Ele morreu, mas aquele vaso continua falando, aquele vaso continua ensinando. Amém, meus irmãos? Isso é precioso. São autoridades espirituais.
Eu posso dizer aqui que o nosso querido e saudoso pastor Ernesto Anini, ele continua ainda falando entre nós, não como espírito, mas pelas obras que deixou. Os livros dele estão aí, as aulas deles estão aí, os vídeos deles estão aí. Podemos nos alimentar. Dr. Russell Shedd, a mesma coisa. Para que a gente vai buscar autoridades falsas enquanto temos autoridades espirituais do passado? Meus irmãos, você segura nas suas mãos o livro da grande autoridade espiritual escrito pelos profetas e apóstolos. Os apóstolos não estão mais entre nós, mas as palavras deles estão. Amém, meus irmãos? E aqui eu quero gastar esse minuto, porque lembra que eu falei que Joás se desvia? Joás se desvia. E olha que interessante. Joás se desvia, mas só se desvia depois que Joiada morre. Não se escandalize, viu? Quando você ver uma autoridade forte partir e o povo se corromper. Porque na realidade, aquele povo que se corrompe sempre foi corrupto dentro do coração. Mas a autoridade forte era uma sombra poderosa que impedia o avanço do mal. Era um clarão poderoso que não deixava o mal crescer. Infelizmente, muitas pessoas são fiéis pegando carona com os ungidos. Mas quem é fiel por pegar carona, ou quem é fiel por ficar na sombra, chega uma hora que essa pessoa vai deixar de ser fiel. Se você é fiel porque tem alguém que cuida de você, que é a sua autoridade, e você segue ele, mas dentro do seu coração você não é fiel, você será fiel por pouco tempo. Porque quando essa pessoa faltar, você deixa de ser fiel. Porque você está sendo fiel pelo outro e não por Deus. Guarde isso no seu coração. Guarde isso. Você tem que ser fiel por Deus sobretudo. Não é porque o teu pai é pastor, a tua mãe é missionária, você tem um irmão que é consagrado, um líder que é forte. Não, isso pode te ajudar por um pouco de tempo. Mas você, mais cedo ou mais tarde, se você não for fiel de todo o seu coração por Deus, você vai naufragar. Joás é essa pessoa. Joás faz isso. Era um rei piedoso enquanto Joiada estava vivo. Pastor, isso aconteceu só uma vez? Não, aconteceu várias vezes. Inclusive, só para vocês terem uma ideia, com o rei Uzias. O rei Uzias foi outro rei piedoso, crente, fez obras para Deus, mas ele foi infiel enquanto Zacarias vivia. Zacarias morre, ele se torna orgulhoso e comete pecados. Você pode ser fiel enquanto tem alguém forte te conduzindo, mas isso, irmão, isso vai ser temporário, passageiro. Você tem que ser fiel pelo seu amor ao Cordeiro, pelo seu amor ao Senhor. Ele é a maior autoridade na tua vida. Louve a Deus pelas autoridades fortes, louve a Deus pelos grandes homens de Deus e mulheres de Deus que Ele coloque sobre a tua vida, mas seja fiel a Deus, não pela autoridade forte que Ele colocou sobre a sua vida, mas seja fiel a Deus pelo próprio Deus que salvou e ama a tua vida. Amém, meus irmãos? Vocês sabem, né, que o pastor de vocês não é de jogar fora, né? E a Nídia, muitas vezes, quando eu era novinho, ela falava, cuidado, hein? Cuidado na igreja, com as irmãs, na vida. Eu falava, amor, pelo amor de Deus, para de besteira, mulher. Você me conheceu aonde? Eu sei que eu não sou de jogar fora, tá bom, meus irmãos? É vaidoso mesmo. Autodeclaração de vaidade, assumo. A gente tem que se valorizar, né, irmão? Se você não se ama, vai amar quem? Mas vamos lá, eu falava para ela, amor, você me conheceu aonde, filha? Conheceu aonde? Na igreja. Ou foi num boteco? E o que eu fazia? Eu fazia engenharia, eu fazia medicina, ou eu fazia teologia? Filha, não tem nada a ver com você aqui não, é eu e Deus. Guarde isso no seu coração. Se é fiel à sua esposa por causa dela, uma hora você vai deixar de ser. Se é fiel ao seu marido por causa dele, se é fiel aos irmãos, por causa do testemunho aos irmãos, você vai deixar de ser. Mais cedo ou mais tarde você vai deixar de ser, porque uma hora alguém vai faltar. Ou quem sabe alguém pode até te trair, que eu espero que não aconteça, em nome do Senhor. Amém? Você tem que ser fiel ao Senhor, porque Ele te ama. Porque Ele te ama. Não pela autoridade forte que alguém representa na tua vida. Amém, meus irmãos?
porque senão tudo isso é passageiro. É claro que pela esposa, pelos filhos, você tem que ter atitudes de zelo, mas o teu zelo maior não é tua esposa, nem teu marido, nem o teu testemunho, nem o teu rebanho, nem o teu ministério, nem os teus dons. O teu grande vínculo, elo, tem que ser o Senhor. Amém, meus irmãos? 7º lugar, Joiada restaura a obra de Deus e restaura a adoração. Meus irmãos, guarde isso na sua vida. Você quer ser um crente poderoso? Seja um crente restaurador. Seja um crente restaurador. Seja um crente reconciliador. Seja um crente que dê esperança para aqueles que verdadeiramente querem realmente fazer a obra. Pastor, e quando a pessoa não quer? Você só ama. E quem não pensa igual a você? Você só ama. Lembrem-se que essas 3 dinastias destruíram o templo, saquearam o templo, profanaram o templo, e agora vem Joiada, e ele faz o quê? Ele abre o templo, ele restaura o templo, ele embeleza o templo, e para a glória de Deus não falta nunca mais adoração ao Senhor. Amém, meus irmãos? Quer saber se você está no caminho certo? Seja reconciliador, seja alguém que destrua muros e construa pontes em nome de Jesus, amém? No que depender de nós, tenhamos paz com todos, em nome de Jesus, amém, meus irmãos? 8º lugar, ele morre como monarca. E aqui eu quero contar uma história muito rápida para vocês. Eu estava no culto fúnebre do pastor Enéas Tonini, meus irmãos, no culto fúnebre do nosso querido ancião Enéas Tonini. E eu estava no púlpito, juntamente com outros pastores, e chegou a nós o pastor titular da Igreja Batista do Povo, pastor Jonas Neves. E nós estávamos ali com tantos pastores e tantas autoridades velando o pastor Enéas, porque no dia seguinte seria o sepultamento dele. E o pastor Jonas chegou até nós e disse algo que eu nunca mais me esqueci. Nunca mais me esqueci. Ele disse assim para mim e para os pastores que estavam ao meu lado. Se eu não me engano, era o pastor Ribeiro e talvez algum membro aqui da igreja. Eu lembro que eram 1 ou 2 pessoas do meu lado. Mas eu lembro do pastor Jonas vendo o pastor Enéas sendo velado, ali próximo de nós. E o Jonas disse assim: aqui está diante de nós um homem que não teve somente um final abençoado, mas ele teve uma vida toda abençoada e sem mácula. Aleluia. Ele disse assim: eu conheci muitos homens de Deus que começaram bem, se estrumbicaram, outros que começaram mal e se restauraram, mas aqui está, ele apontava alguém que a gente só tem a se orgulhar, que começou bem, viveu muito bem e terminou muito melhor. Joiada foi assim. Joiada foi essa pessoa. Terminar bem é melhor do que começar bem e terminar mal. Mas segue esse conselho, irmão. Comece bem, viva bem e termine melhor para a glória do Senhor, amém? Porque Joiada é essa pessoa tão especial. E 9º e último lugar, irmãos. 9º e último lugar. Joiada se manteve fiel por toda a sua vida, em nome de Jesus. Oh, meu Deus do céu! Lembra que eu falei há pouco dos desviados? O problema não é uma pessoa desviada. O problema não é uma pessoa ímpia. O problema é aquele que acha que é crente, crente fervoroso, e é um desviado. Esse que é o problema. Guarde isso no seu coração, meus irmãos. Deus não está preocupado com o dom que você tem, ou o dom que eu recebi, porque o dom veio dele para nós. A única coisa que ele espera de nós é que sejamos encontrados fiéis. Fiéis. O apóstolo Paulo, ao ensinar Timóteo, ele diz isso, e isso é uma das maiores mensagens que eu aprendi, inclusive com o pastor Carlos Alberto, da Comunidade da Graça. Procure apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro, que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Em outras palavras, procure apresentar-se a Deus fiel. Fiel. Por quê, pastor? Porque, irmãos, muitas vezes na nossa vida,
muitas e muitas vezes na nossa vida, a gente acha que o seguinte, que é o dom que vai dizer tudo. Não é, meu irmão. Não é o dom que vai dizer tudo na sua vida ou na minha. Não é. Como assim, pastor? Não é o dom, filho. O dom é importante. Não se vanglorie por você ser usado. Ser usado é uma bênção. Mas agora, o diabo está sendo usado. E Deus usa até o diabo para realizar umas coisas, sabia disso? Porque no reino espiritual e na soberania de Deus, o diabo também é um instrumento nas mãos de Deus. E aí, pastor? E aí que ele é o diabo, filho? Já está condenado. Ser usado não diz muita coisa. Ter muitos dons e talentos não diz muita coisa. Nós estamos diante de uma pessoa, de um vaso aqui, que era um sacerdote. Quem sabe, meia boca, sem muita relevância, mas fez uma obra maravilhosa no primeiro momento, no segundo momento uma obra extraordinária e no terceiro momento uma obra de glória para o nome do Senhor. Joiada em cada momento da sua vida. E quando eu construí dizendo que nos dias de Josafá ele era piedoso, é uma hipótese minha, mas pode ser que não, pode ser que não, pode ser que ele era também mais um dos sacerdotes desviados, que não dava ouvido a Josafá, que não ligava para nada, e debochava dos profetas, até quem sabe ver Elias vencendo os profetas de Baal, Eliseu sendo instrumento, e quem sabe ele se converte. Uma coisa eu sei, que depois que ele se posiciona nesse momento de Atalia, ele é fiel daquele momento ao final, e eu deduzo que antes. Por quê, irmãos? Por que eu deduzo? Porque geralmente pessoas muito convictas, elas não são formadas do dia para a noite, pode até ser, mas elas são construídas aos poucos. E a dificuldade do dia a dia. Geralmente, quando eu estou conversando com um irmão e ele fala, pastor, ali eu menti, e sabe, porque eu não quis contrariar o irmão, geralmente eu digo assim, filho, não faz isso não, filha, não faz isso não, você já está mentindo de graça, imagina quando você estiver precisando ganhar dinheiro, aí que você vai mentir, mas mentir com gosto, verdade, irmãos, tem hora que a gente, eu não quis me aborrecer, eu dei uma mentirinha. Pai da mentira é o diabo, filho. Você não precisa também falar tudo o que você pensa, acha. Omitir também é guardar o coração, não é errado em alguns casos. Não tem problema, ninguém precisa saber da tua vida. Mas está entendendo? A gente muitas vezes é tão infiel, ou seja, nós não somos aprovados. Meu irmão, o que Deus te separou para ser? Lembra que na semana passada eu falei primeiro escalão, segundo escalão, terceiro escalão? O que Deus te separou para ser? Não fique olhando para aquilo que você é ou gostaria de fazer. Seja fiel com o que Deus te deu. Deus te deu a tua salvação, seja fiel com ela. Não venda ela por um prato de lentilha. Deus te deu um dom, seja fiel a Ele. Deus te deu uma família, seja fiel a Ele. Deus te deu uma igreja local, seja fiel a Ele. Deus te deu um plano, um propósito, seja fiel. Procure apresentar-se a Deus aprovado. Joiada acreditava que a palavra de Deus é a verdade e ele confiava no caráter de Deus. Eu deixo essas mensagens ao coração dos irmãos e que a gente possa aprender com homens assim, que escreveram a história e foram, como eu disse e afirmei, o grande elo forte da sua casa, da sua família, do seu ministério e de uma nação. Que Deus faça assim conosco em nome de Jesus, amém? Eu quero ser um elo forte naquilo que Deus me deu. Se você quer ser um elo forte, feche os seus olhos, curve a sua cabeça e ore comigo e peça a Deus, me ajuda a ter uma vida tão notável como foi do sacerdote, do sumo sacerdote Joiada. Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado por esse servo de Deus tão abençoado, tão exemplar, tão dedicado. Obrigado porque ao ver uma pessoa ter uma vida longeva, frutífera e realizada, e sendo bênção à nação de Israel, à tribo de Jerusalém, à tribo de Judá, em Jerusalém, a cidade de Jerusalém, ao templo, a tua glória, ó Pai, que alegria, Pai, que alegria, que alegria. Ensina-nos a sermos esse elo forte, Pai, conosco mesmo, no nosso lar, no nosso trabalho, estudo, na nossa igreja local, na nossa sociedade, Pai.
e que a gente continue te temendo de todo o coração, Pai. Ó Deus, eu te agradeço por essa história tão linda, tão maravilhosa. E, ó Deus, nos dê sabedoria para agir, nos dê discernimento para agir. E, acima de tudo, nos ajude a confiar na Tua palavra, porque podemos descansar no Teu caráter, porque o Senhor nunca falhou, nem nunca falhará. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Que Deus continue falando ao seu coração. Se essa mensagem foi bênção a você, compartilha. Se esse culto foi bênção, compartilha. E que Deus continue guardando a palavra dele na nossa alma. Amém, meus irmãos? Quero dar a bênção apostólica. E quero de antemão já agradecer a todos os irmãos que vieram aqui cultuar conosco e vocês que estão nas redes sociais. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai e as santas e eternas consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos vocês, agora e para sempre. Amém. Deus te abençoe, meu irmão. Pode se abraçar. Um domingo muito especial. Deus abençoe.